Nós estamos celebrando o jubileu, 2019 é o ano do jubileu da PIB. Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente olha para trás assim, muito grato a Deus por tudo que Ele fez. Grato a Deus pelas pessoas que Ele usou para plantar essa igreja, aqueles que a sustentaram até aqui. Mas ao mesmo tempo que nós somos gratos a Deus, nós também temos um grande desafio pela frente, que é o desafio de recomeçar um novo jubileu, uma nova caminhada para mais 50 anos e conduzir essa igreja ao centenário. Não sei quantos de nós estará aqui no centenário, mas nós temos uma tarefa de dar continuidade àquilo que um dia foi começado aqui em 1969. Então, a gente tem um grande privilégio e uma grande oportunidade para fazer tudo isso. Tempo de recomeço, mas ao mesmo tempo também um tempo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Amém? Gostaria de ler o Evangelho com os irmãos hoje na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Carta de Paulo apóstolo aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 6 até o verso de número 9. E essa é a palavra de Deus para nossa meditação nessa manhã. Diz assim a Bíblia Sagrada, e a minha leitura é na NVI. Eu vou incomodar os irmãos para ficarem em pé. Vocês ficou em pé enquanto cantava, agora fique em pé enquanto a gente lê a palavra. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos. Agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Muito obrigado. Pode voltar a se sentar. É claro que quando eu olho para essa carta aos Gálatas, eu sempre tenho na mente aquilo que ocorre com nós, com cada um de nós os seres humanos, né? A gente sempre começa bem tudo. Mas começar bem não significa que aquilo que nós começamos bem que vai terminar bem. Tem um monte de coisa que começa bem e não termina do mesmo jeito. Mas tem muita coisa. A Bíblia, por exemplo, ela registra vários personagens que começaram bem a sua carreira, mas que também terminaram mal. Gente que começou com fidelidade, gente que começou assim, entusiasmado com Deus, entusiasmado com a pregação do Evangelho. Gente que começou assim entusiasmado, começou assim, mas muito bem, mas o tempo passa. E na medida em que o tempo vai passando, as pessoas não melhoram, elas vão ficando, parece que piores em relação umas às outras e principalmente em relação a Deus. Parece que tudo na vida pode assim começar bem, mas grande parte das coisas que nós começamos bem parece que não termina do mesmo jeito. Uma sociedade onde duas pessoas resolveram ficar sócios pode começar assim muito bem. Sócios motivados, empenhados, mas com o tempo vem desgaste. Com o tempo aparecem outros projetos. Com o tempo vem desacordo. E aquela sociedade que começou assim, muito bem, empenhado, com gente entusiasmada, acaba na justiça. Alguém levando um ou outro na justiça porque o desacordo, ele, com o passar do tempo, esteve ali. Casamentos também são assim. Quando vai casar é um entusiasmo. Impressionante. Por mais que num curso de noiva você coloque dificuldade, as pessoas tiram de letra. É assim uma maravilha. E é muito interessante porque é verdade, eles têm que estar entusiasmados porque eles têm tudo para ser feliz. Tem tudo para dar certo. Mas o tempo passa. A gente começa a comer arroz e feijão junto. E com o passar do tempo, aquele casamento que deveria agora se tornar muito melhor, porque antes cada um dormia na sua casa, não tinha uma vida em comum, ele não melhora, ele piora.
chega as brigas, chega os distanciamentos, aí começa a provocar um no outro as feridas emocionais, e no fim o que vem na mente é a questão do divórcio, da separação, e não é incomum os casais, os cônjuges, usarem os filhos uns contra os outros nesse processo todo. Faz parte da vida do ser humano, e a Bíblia registra alguns irmãos, alguns personagens que também passaram pela mesma coisa. Um exemplo, Salomão. Salomão começa muito bem. Começa jovem, sendo rei de Israel, e Deus chega uma hora e pergunta para ele: Salomão, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Desculpem. E ele começa bem, porque ele fala para Deus: eu quero sabedoria, Senhor. Tem um povo muito grande aqui e eu necessito de sabedoria para conduzir esse povo. Salomão começa bem. Mas conforme o tempo vai passando, ele também se distanciou de Deus. E toda vez que alguém se distancia de Deus, ele caminha rumo à idolatria. E isso aconteceu com Salomão. Ele trouxe para dentro da nação de Israel idolatria, mas assim de diversas formas. Começou bem, mas não terminou bem. Tipo, uma hora no fim de carreira que Deus fala para ele: eu não vou acabar com tudo que você tem por amor a meu servo Davi, seu pai. É em consideração ao seu pai. Judas Iscariotes, ele foi alvo de uma noite de oração de Jesus. Jesus orou a noite inteira para chamar os seus apóstolos. E ele começa muito bem. Entre todos aqueles que o Senhor chamou, ele era a pessoa mais apta, por exemplo, a cuidar das finanças, a ser o tesoureiro, a ser aquele que administra aquilo que é muito difícil para todo ser humano, que é administrar dinheiro. Mas Judas foi eleito pelo colegiado apostólico a ser aquele que administra, porque começou muito bem andando com Jesus, foi entre os 70 de 2 em 2, abençoando pessoas, curando pessoas, fazendo exorcismo, voltando com alegria, dizendo: até os espíritos imundos se submetem a nós. Judas começou assim, mas termina traindo Jesus com um beijo, porque com o passar do tempo ele percebeu que Jesus não poderia dar tudo o que ele queria, e um dia ele vai lá e entrega Jesus. Quando eu olho para essa carta aos Gálatas, se eu pudesse resumir essa carta numa frase, a frase seria assim, eu diria para aqueles irmãos: ó Gálatas, vocês começaram bem e terminaram. Só começou. O apóstolo Paulo está indagando isso na carta. A frase-chave na carta aos Gálatas é: vocês que começaram no espírito vão terminar na carne. Você, quando se inclinou para o lado de Deus e fez uma opção pelo Evangelho, se rendeu ao amor de Deus, compreendeu o que foi feito na cruz, você só fez isso porque começou no Espírito, mas hoje vai viver na carne. Vocês vão terminar na carne. A igreja, ela nasce no Espírito. O Pentecoste registra o Espírito de Deus sendo derramado sobre os discípulos, sobre a igreja de Jesus, e a igreja começa no Espírito. O apóstolo Paulo está falando isso para os Gálatas. Vocês começaram no Espírito. A história da igreja é uma história que ela começa no Espírito. A PIB, ela é resultado do mover do Espírito de Deus. Ela foi fundada, plantada aqui pelo mover do Espírito. Essa obra aqui, ela é santa, irmãos. Aquilo que Deus começou pelo seu Espírito é uma obra santa. E até hoje ninguém deteve a igreja de Jesus. E nem vai deter, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas o Senhor poderia perguntar para a gente: e aí, vocês vão terminar na carne? Esse ministério aqui, essa igreja aqui foi plantada no Espírito, como é que vocês vão terminar aqui na carne? Vocês viriam para cá, para esse local, para o templo, para a casa, para o ajuntamento santo, como crentes carnais, como membros carnais? Porque a igreja não começou assim. A igreja começou no Espírito. Mas com o passar do tempo, a igreja da Galácia, que começou no Espírito, cheia do Espírito, é uma igreja cheia de demandas. A igreja é assim, cheia de demandas para o pastor resolver.
cheia de demandas e picuinhas uns com os outros, e vocês vão terminar na carne. É interessante como a gente começa a nossa vida com Deus. A gente começa naquela alegria de servir, mas o tempo passa e um monte de gente só quer ser servido. Aquela alegria do começo de poder servir a Deus, ser útil no reino, vai embora. É gente que encosta, desculpa a expressão chula, o traseiro no banco e agora eu quero ser servido. É gente que está lá em cima da carroça, deixando os burrinhos puxar a carroça, observando o que vai acontecer. Vocês vão terminar assim na carne? É desse jeito que vai terminar? O apóstolo Paulo está dizendo isso para aquela igreja. Vocês começaram tão bem, vão terminar mal. No capítulo 3, por exemplo, ele chega lá e diz assim: quem foi que enfeitiçou vocês, ó Gálatas insensatos? Vocês estão caminhando aí numa feitiçaria. É claro que essa feitiçaria é na obra dos judaizantes. Mas vocês vão terminar assim na carne, vão terminar mal mesmo. Essa é uma pergunta que Paulo apóstolo faz para esses irmãos aqui. Eles tinham assim uma grande oportunidade de entender a razão do evangelho. Nós pregamos um evangelho para vocês, diz o apóstolo Paulo aqui. E não existe nenhum outro evangelho sem ser esse. Que um dia lá na cruz do Calvário, lá na cruz, o Senhor da glória deu a sua vida para que você pudesse ter vida, para que os seus pecados pudessem ser perdoados, para que você pudesse ser uma nova criação, para que você pudesse viver no Espírito, para que nunca você conhecesse o fogo do inferno. Ele deu a sua vida, ele morreu no teu lugar. E não existe nenhum outro evangelho além desse. Então compreenda a obra da cruz e se renda àquilo que foi feito lá na cruz. Não existe um outro evangelho. Nós não podemos dar nenhuma contribuição para aquilo que foi feito. Os judaizantes pensavam que podiam. Colocaram circuncisão como alguma coisa que deveria ser acrescentado à cruz de Cristo. Alguns rituais que deveria ser acrescentado à obra salvadora do Senhor. E ficaram enfeitiçados. E Paulo está dizendo, vocês começaram bem, o que foi que aconteceu? Vocês estão seguindo outro evangelho? Paulo está deixando claro que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que a obra de Jesus na cruz, ela é totalmente suficiente, absolutamente completa. E que somente por meio da fé, acreditando e entendendo o que aconteceu naquela cruz, é que alguém pode ser salvo. Não existe um outro evangelho. Mas aquelas pessoas estão se deixando levar, porque com o passar do tempo a gente se deixa levar. A gente se deixa levar por outras vozes. A gente se deixa levar porque se torna religioso. Onde eu tenho coisa para cumprir, mas nenhum amor por aquilo que eu estou fazendo, é religioso. Aonde eu vou lá fazer porque é do meu costume, mas não entendo o que eu estou fazendo, porque eu esqueci que o culto a Deus tem que ser racional, inteligente, sabendo aquilo que tem que ser feito. Começaram bem. Mas agora vocês estão aí dando lugar às emoções, vocês estão dando lugar ao sentimentalismo, em vez de empregarem uma razão espiritual pelo ajuntamento que vocês estão tendo aí. Para discernir com clareza, de fato, a verdade a respeito de Deus. E o tempo passou e o apóstolo Paulo está dizendo, vocês se tornaram piores. Interessante. Desculpe, irmãos, minha garganta está muito ruim hoje. Mas a gente não deveria melhorar com o tempo? A gente que começa tão bem não deveria, andando com Deus, estar melhor, irmãos? Mas o tempo, ele tem algumas coisas que nos atrapalham muito. Eu tenho algumas razões pelo qual essas coisas acontecem. Eu não tenho tempo para falar pelo menos 3 razões que eu encontro no texto, mas uma eu encontro e entendo por que a gente piora e não melhora com o passar do tempo. Por que a gente começa bem e quase nunca termina bem.
o tempo, uma das razões é que o tempo, ele atenta contra o encanto. Eu vou repetir, o tempo, ele atenta contra o encanto. Com o tempo, o brilho vai perdendo. O tempo passa e o brilho no olhar vai terminando. O tempo, ele atenta contra o encanto. Vocês lembram da história de Moisés? Moisés subia lá no monte e porque estava na presença de Deus, diante da glória de Deus, o rosto dele, por aquele contato, por aquela proximidade, brilhava. E quando ele descia daquele monte com o rosto assim brilhando, assim com aquela luz forte no rosto, a nação de Israel ficava maravilhado com aquilo. Moisés também gostou daquele brilho. E o apóstolo Paulo vai dizer que teve um dia que ele colocou um véu sobre a cabeça para dar a entender que aquele brilho estava ali, mas com o tempo, longe da presença de Deus, o brilho foi acabando. E o Moisés colocou um véu para que aquele brilho desse a entender que aquele brilho continuava igualzinho como antes, porque Moisés percebeu que longe do monte, longe da presença de Deus, que aquele brilho foi indo embora, porque o tempo faz isso. O tempo, ele faz o brilho ir embora. E Moisés coloca aquele véu, o apóstolo Paulo vai dizer isso para a gente. Moisés usou isso. Que o tempo, ele atenta contra o encanto. E conforme o tempo vai passando, a gente também vai perdendo aquele encanto. É coisa do tempo. O tempo vai passando e com o tempo as pessoas não ficam mais interessadas pelo Senhor. Teve uma época que elas encontraram com Jesus e ficaram encantadas com Jesus. Que maravilha que é a pessoa de Jesus. Mas aí, conforme o tempo vai passando, aquele encanto com a pessoa do Senhor, ela vai indo embora. Houve uma época que as pessoas eram encantadas com a igreja. Hoje ainda tem algumas pessoas que estão chegando agora também encantadas com a igreja. Houve alguns irmãos aqui que há um tempo também eram encantados com essa igreja, fascinados por ela. Mas conforme o tempo foi passando, esse encanto também foi indo embora. Teve uma época que a gente era encantado uns com os outros. Que maravilha, eu estou nessa igreja porque esses irmãos aqui, mas o tempo vai, a gente começa a tomar café junto e parece que o encanto também vai indo embora. Parece que vai embora. Vai se tornando tudo comum. Deus que nos encantava vai se tornando comum. A gente chegava aqui, cantava com fervor, louvando a Deus, que bom, que música bonita. Hoje é um problema. Custa se concentrar naquilo que está cantando. Por quê? Porque o brilho vai indo embora. Conforme o tempo vai passando e você vai vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui, o encanto vai terminando. Eu já cantei essa música um monte de vezes. Casais começam assim. Olha que bonitinho os casais casadinhos de novo. Amor. Amor. Bem. Uns vai pro diminutivo, né? Benzinho. Vai. Minha lindinha. Aí passa um tempo, o Vicente olha para ele e fala: vem cá, minha velha. Olha, cadê a princesa? Cadê o benzinho? Agora é minha velha. Irmãos, o tempo casou de mãozinha dada, aquela coisa mais bonitinha do mundo, a mãozinha dada e balançando. Agora, olha quando chega aqui na igreja, um na frente, outro atrás, ainda logo, Irmãos, tempo. Casais começam assim. Os pais começam assim com os filhos. Mas o tempo atenta contra
o encanto e a gente vai ficando desencantado. Eu fico lembrando das conversas, né? E eu me coloco no meio. Eu passava horas e horas conversando com a minha esposa. Hoje ela está lá em Guaíra, eu tentei falar com ela 2 vezes, mas se falar 5 minutos. O papo parece que vai embora. E Deus não se alegra com isso não, irmão. Jesus reclamou para a igreja de Éfeso isso. Vocês são uma igreja bonita, vocês têm pregação, vocês têm música, vocês têm transmissão ao vivo, vocês têm um monte de coisa. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês não me amam mais do mesmo jeito que me amavam. Vocês caíram do primeiro amor. Casais fazem isso. Aquele papo que tinha pai com os filhos, hoje são frases assim simples. Já chegou? Já? Acabou o gás? Pagou aquela conta? É coisa assim que não dá mais. Eu sei, minha senhora, que era diferente, viu? No começo, esse homem fazia tudo pela senhora. Tudo. E se o pai da senhora deixasse, fazia um pouco mais. E hoje? Hoje algumas senhoras pensam assim, o que foi que aconteceu? Eu estou dizendo o tempo. O tempo. Porque com o tempo a gente se torna relapso e acha que as coisas são tudo comum. Vai tornando comum. O tempo milita contra o encanto. A gente vai se acostumando. O Eugene Peterson, ele fala uma coisa assim, ele fala que a familiaridade anestesia a percepção. Eugene Peterson. A familiaridade anestesia a percepção. Com o tempo, por causa do costume, por causa da familiaridade, eu fico insensível. O outro está triste, mas eu não vejo, estou insensível. Estou anestesiado aqui, diz o Eugene Peterson. A gente não se toca com o que acontece com a pessoa do nosso lado. No campo da fé é muito parecido. Lá no começo, as pessoas eram encantadas com Jesus. É o caso dos Gálatas. Eram encantados com a Bíblia Sagrada. Eles eram encantados. Abria a Bíblia para ler no começo. E cada texto que lia era uma mensagem poderosa de Deus para guiar a vida para aquele dia. Quando falava, vamos orar, estou diante de Deus, o nosso Pai, era gente que era fervoroso, a gente ia para a oração, eu queria estar junto com o povo de Deus, diante de Deus, servir na igreja, privilégio. Era quase que um tipo de prêmio, alguém dizer para mim, você pode fazer isso na igreja? É como se eu estivesse sendo promovido para alguma coisa, aí o tempo vai passando, e o pregador abre a palavra aqui em Gálatas, e o outro já pensa assim, já ouvi várias mensagens disso aí. Eu hoje vou falar sobre a parábola do filho pródigo. Eu já escutei mensagem disso aí, nem preciso escutar mais. Escuta, você não vai ler a Bíblia? Não, eu já sei a Bíblia, eu leio toda a Bíblia. Já li ela não sei quantas vezes, para que eu vou ficar lendo mais Bíblia? E para o culto, eu vou, porque, bom, eu sou crente, se eu não for, alguém me liga. Se eu não vou, alguém vai dizer por que você não está indo, que você está mudando de igreja, o que for. Bom, perdeu o encanto, irmão. Perdeu o encanto. Jesus já reclamou disso uma vez. Eu tenho uma coisa contra esse tipo de coisa. Ele falou para aquela igreja. É contra. Eu tenho uma coisa contra vocês por causa disso. E a minha proposta, assim, entendendo o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, assim, um antídoto que eu acredito que nós temos contra o tempo, porque o nosso Deus tem solução para tudo, é uma coisa muito comum, mas que a gente não sabe direito mais. Qual que é o antídoto para esse desencanto com o passar do tempo? Adoração, meu irmão. Eu vou repetir, adoração, esse é o antídoto. Porque quando nós adoramos a Deus, a gente reconhece quem Ele é. Quando nós cantamos aqui as verdades a respeito de Deus, a gente volta para trás para lembrar que nós somos muito gratos a Ele. Porque aí a nossa memória começa a voltar.
Na adoração, a gente começa a nos lembrar o porquê que nós estamos aqui. Qual é o Deus que nós servimos? E aí a gente canta e eleva as vozes assim, em adoração, em elogio ao nosso Deus. A gente olha então para a palavra dele e vê que os atributos deles estão ali. Por isso que a gente está no EBD, para ver os atributos de Deus e voltar à memória quem é o nosso Deus. E quando eu vou me envolvendo com adoração a Deus, em tudo aquilo que se pode dizer a respeito de adoração e não é apenas música. Devolver dízimo é adoração. Dedicar tempo é adoração. Porque Deus manda a gente devolver uma parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Se Ele me dá tempo, eu tenho que devolver uma parte do tempo que Ele me dá. Uma parte de tudo que Ele me dá. Isso é adoração. Aí a gente começa a novamente ter o encanto. Aí a gente vai ter aquela capacidade de cair de joelho dizendo: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Quanto tempo faz que você não cai de joelho para orar? É aquela oração fantasminha. Não vou nem falar que Deus sabe. Não tem voz para orar. Quanto tempo faz que você não se ajoelha? E não se ajoelha, sabe por quê? Porque perdeu o encanto. Porque não sabe quem Deus é. Porque se soubesse quem Ele é e tivesse encantado, caía de joelho dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Muitos, por causa disso, irmãos, vão procurar outro lugar para achar encanto de novo. Porque coisa nova tem essa capacidade de deixar a gente encantado. Comprei uma calça nova. Que maravilha, nova. Uma semana depois, não é nova mais. Comprei um sapato novo. Usei uma vez, bom, já perdeu o encanto porque era novo quando eu usei. Depois que eu usei, não é novo mais, é semi-novo. Comprei um carro novo, estou encantado. Depois de alguns meses, de algum tempo, o carro novo já não tem encanto mais. Porque, bom, porque isso vai perdendo. E a gente precisa voltar ao encanto pela palavra, o encanto pelo nosso Deus. Porque o tempo, a gente só consegue voltar para o encanto quando a gente é forçado a trazer à memória aquilo que foi feito por nós. Porque perder a memória também faz a gente caminhar para o desencanto. Por exemplo, casais também são assim. De vez em quando o Vicentão tem que lembrar por que a Irene escolheu ele. Ninguém queria aquele neguinho lá, irmãos. Então agradeça a Deus, porque a Irene um dia quis você, Vicentão. Lembrar disso faz a gente voltar também para o encanto. Entendeu, irmão? Quando a gente traz à memória aquilo que foi feito pela gente, o encanto volta. Jesus, ele subiu na cruz para nos perdoar. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo. Não existe outro evangelho. Jesus sobe na cruz para te perdoar. Ele sobe na cruz porque assim ele permite que você esteja sendo uma nova criatura, que você nasça de novo. E aí, porque você nasceu de novo, você nasce do Espírito, o Espírito de Deus vem morar em você, para que você possa fugir da corrupção do mundo. Então, o que Jesus fez lá na cruz, a gente tem que trazer à memória. Gênesis, capítulo de número 3, não narra apenas a nossa queda, lá está narrada a queda do ser humano, mas não é apenas isso. Lá no versículo 15 também está narrando a nossa redenção, dizendo: um dia o Senhor veio para nos salvar. Gênesis capítulo de número 3 é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou aos Gálatas. Ele narra a queda do ser humano, mas também narra o começo da nossa salvação. Deus veio para nos salvar, entrou na história para nos salvar. E a gente realmente precisa ser salvo. Você precisa entender que você precisa ser salvo. E por que, pastor, que eu preciso ser salvo? Porque a gente começou a dar ouvidos para a voz do diabo. Porque a gente passou a desconfiar um dos outros. A gente, como Adão, também passou a se esconder.
Então a gente precisa ser salvo. A gente precisa ser salvo porque a gente passou a ter vergonha de estar na presença de Deus. Os nossos pecados foram perdoados. E se eu tenho vergonha de estar na presença de Deus, eu perco a razão da minha existência. E porque qual é a razão da minha existência? Glorificar a Deus e adorar a Deus. A gente é a glória de Deus, a coroa da criação. E na adoração isso vem à minha memória, a razão da minha existência. Graças a Deus pelo evangelho que foi pregado. Então é verdade, a gente precisa ser salvo mesmo. Isso fala um pouco da missão pessoal e missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Continuar o que Deus começou lá no Jardim do Éden. E o que Deus começou lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 13? Começou a salvação da raça humana. Foi a obra de Deus. Qual foi a obra de Deus? Vir aqui para nos salvar. Entrou na história para nos salvar. E como é que Deus nos salvou? Ele enviou seu Filho. Ele entrou na história. Bom, e a gente tem uma missão. Qual a missão que nós temos? A anunciar exatamente isso que Deus fez. Nós anunciamos a todo mundo, isso em adoração, encantados com Deus, que a raça humana precisa de salvação e que Ele é o Salvador. Que essa salvação está disponível na pessoa de Jesus Cristo. E que as pessoas precisam entender o que é salvação e entender o porquê é que elas precisam ser salvas. Porque que elas precisam de salvação. Precisam porque morreram espiritualmente no dia que rompeu com Deus. Morreu, rompeu, foi desconectado. É só pegar o fio daquele monitor, tira da tomada, desconecta lá da fonte e morre, acaba. Um dia a gente fez isso, rompeu com Deus. A gente se tornou seres humanos que têm vergonha de si mesmos, seres humanos que têm vergonha um do outro, seres humanos que só confiam em si mesmo, a gente não confia mais em ninguém. E isso fica muito claro na forma como nós tratamos a nossa família, como nós tratamos as pessoas no nosso trabalho, como nós tratamos o emprego, a nossa fonte de renda que foi dada por Deus. Fica muito claro isso no nosso dia a dia, quando nós convivemos com as pessoas que estão à nossa volta. Isso aparece na forma como nós nos ferimos, destruímos. A gente precisa de salvação. Vocês começaram bem entendendo o evangelho da graça. A minha oração hoje é que nós deveríamos pedir a Deus em oração que aquele nosso encanto por Ele, para a igreja dele, fosse renovado em nós. Que Ele pudesse renovar em nós o privilégio de servir. Que bênção que é poder servir. A adoração, irmão, é o antídoto para o desencanto. Quem foi que vos enfeitiçou? Ó, Gálatas. Quem foi que fascinou vocês? Quem sabe a gente não deve voltar a cantar em espírito e em verdade. Esse é o caminho, irmão, para o desencanto. Não tem outra coisa. Aquele que acende aquele fogo de adoração, aquele fogo dentro da gente, aquela paixão por Ele mesmo. É o próprio Deus e a sua palavra. É o evangelho de Jesus. E não tem outro evangelho, meu irmão. Não tem outro evangelho. Que você possa rever o teu encanto por Deus, pela igreja de Jesus. Porque a gente pode começar tão bem e terminar mal. E na vida não importa como nós começamos uma coisa. O que importa é como nós terminamos. Você pode até começar uma coisa até mal. Mas como é que isso vai terminar? Quando chegar no fim da carreira, como que é? O filho pródigo começa mal. Pede a parte da herança e vai embora para a casa do pai. Mas termina numa festa dentro da casa do pai. Tem muita gente que começou bem. Conforme o tempo vai passando,
vai de mal a pior. Que o Senhor nos ajude a nos libertarmos dos efeitos do tempo. Pai, muito obrigado pela tua palavra que vem a nós nessa manhã. Uma palavra que nos convida a rever os nossos valores e a motivação do nosso coração. Quando aqui nós entramos para te adorar, quando aqui entramos para ouvir a tua palavra, quando aqui viemos para o ajuntamento santo, que é o ajuntamento uns com os outros. Rever esses conceitos, Senhor. Me livra daquele dia de ouvir: eu não te conheço, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. Porque a vida eterna que o Senhor veio me dar é para o dia de hoje. Aquele que crê em mim tem, tempo presente, a vida eterna. E que isso possa ficar muito claro para cada um de nós, a quem nós pertencemos, ao qual Deus que nós servimos, e qual o Pai que está sobre a nossa vida e com a mão sobre a nossa cabeça. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo alimento que tem no café da manhã e pela tua palavra que hoje novamente será ensinada. Abençoe cada professor, Pai, e novamente acende aquele fogo, aquela paixão que nós tínhamos pela tua pessoa e de estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.